Estamos estudando sobre a origem do Natal, sua base pagã e vendo à luz das Escrituras Sagradas que os símbolos utilizados para comemorar o Natal são também de origem pagã. Nosso objetivo é divulgar o esclarecimento, a luz que recebemos acerca de algumas práticas do meio cristão que estão ainda presas ao paganismo, atitudes que estão inseridas em nossa cultura de tal forma que não questionamos sua origem ou razão de existir, praticando-as sem reflexão alguma. Ao estudar sobre este assunto, há dois níveis de reação: resistência ou quebrantamento. Os dois comportamentos são normais. O importante é você saber que não intencionamos causar nenhuma polêmica, mas ajudá-lo a entender melhor esta visão que abraçamos e que tem fundamento bíblico e histórico. Vamos observar a origem e o significado dos símbolos do Natal. A árvore, como altares pagãos, por exemplo. A árvore de Natal ressuscita um deus pagão chamado Nimrod. No ocultismo ou nas religiões orientais, os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma árvore. A árvore de Natal é um ponto de contato que os deuses gostam. Os ocultistas creem que as pessoas são energizadas através das árvores. Nenhum crente coloca conscientemente em sua casa um trono a Baal. O diabo trabalha com ocultismo. Por isso, muitas de suas insinuações são encobertas, ocultas. A Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, diz: a árvore de Natal é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. A árvore de Natal é um símbolo de consagração. É uma fábula de chamamento de adoração a deuses babilônicos. Leia com muita atenção o texto de Irmiarro Jeremias, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de um artífice. Com machado, com prata e com ouro o enfeitam. Com pregos e martelo o fixam para que não oscile. O restante do capítulo mostra a dura exortação que o Criador dá ao seu povo, porque trouxe para dentro de sua casa um costume de povo pagão. Mais luz sobre o assunto você encontra em Deuteronômio, Devarim, capítulo 12, versículos 2 e 3. 1 Reis, capítulo 14, versículos 22 e 23. 2 Reis, capítulo 17, versículos 9 e 10. Yeshayahu, Isaías, capítulo 57, versículos 4 e 5. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21 e Roshea, Oséias, capítulo 4, versículo 13. Vamos às velas. Acender velas é um ritual pagão dedicado aos deuses ancestrais. A vela acendida está fazendo renascer o ritual dos solstícios, mantendo vivo o Deus Sol Invictus. Dentro das escolas que estudam o paganismo, as velas são chamadas de demônios. É a simbologia de manter os demônios vivos. As velas não têm relação alguma com luzes do candelabro hebraico, a menorá. As velas consagradas a demônio são de base perigosa. Estamos nos referindo às velas dos rituais profanos, essas que as pessoas acendem no Natal. Vamos agora às guirlandas. As guirlandas são memoriais de consagração. Podem ser entendidas como enfeites, oferendas, ofertas para funerais, celebração memorial aos deuses, a vitalidade do mundo vegetal, celebração nos esportes,
celebração das vítimas que eram sacrificadas aos deuses pagãos. Para tudo isso, serviam as guirlandas. Essas coroas verdes colocadas nas portas das casas também significam um adorno de chamamento e legalidade de entrada de deuses. Ficam nas portas porque são as boas-vindas, lugar de entrada. São ainda um símbolo relacionado ao deus Apolo. Trazem honra a Zeus. Homenageiam a Deméter, que em latim é Ceres, ou seja, Semíramis, a mãe de Tamuz, mãe e esposa de Nimrod. No Egito, aparece como Ísis e Osíris, na Índia, como Isva e Isvra, na Ásia, como Cibele e Dionísio, em Roma, como Fortuna e Júpiter, na Grécia, como Irene e Plutus, na Babilônia, como Semíramis e Nimrod. Todos eles exigiam as guirlandas. Não há uma só conotação em relação ao nascimento do Messias. A Bíblia nunca anunciou que o Messias pede guirlandas ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento, porque em Israel era sabido que isso fazia parte de um ritual pagão. Só existe uma guirlanda nas Escrituras, e esta foi feita por Roma para colocar na cabeça do Messias no dia da sua morte. Não há outra guirlanda, a não ser a de espinhos, um símbolo de escárnio. O presépio. O presépio é um altar a Baal, consagrado desde a antiguidade babilônica. As figuras utilizadas são intencionais, completamente intencionais. Por esses e outros motivos, temos que tomar posições. O presépio é um altar consagrado, é um incentivo à idolatria, é uma visão pagã. Seja livre. Fuja da idolatria. Assim diz as Escrituras em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 e 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Vamos resgatar as nossas origens hebraicas. Vamos agora ao Papai Noel. O Papai Noel não é nenhum santo. Ele é um ídolo. O povo do Criador só tem um pai, e ele é o Altíssimo de Israel. Não podemos receber Noel no lugar do Altíssimo. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 649, diz: São Nicolau, bispo católico do século V, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em dezembro. Conta-se a lenda segundo a qual presenteava ocultamente 3 filhas de um homem muito pobre. Deu origem ao costume de dar presentes em secreto na véspera do Natal de São Nicolau, data que depois foi transferida para o Natal. Daí a associação do Natal ao São Nicolau. Essa figura foi canonizada para roubar a adoração. Qualquer ídolo está relacionado à vaidade. O objetivo principal das trevas é arrancar a nossa visão de filhos do Criador. Há uma mistura do hedonismo com idolatria. O hedonismo é aquilo que está ligado ao glutônico, à sedução ambiental, aquilo que traz prazer pela indumentária. Como alguém pode aceitar uma história que fala sobre um velhinho que sai em uma noite só, por todo o mundo, de casa em casa, entregando presentes? E se você sabe que Papai Noel não existe, que é só uma brincadeirinha, por que faz tudo o que exige o ritual do Natal? Por que ilude seus filhos com essa história? Por que permite que a mentira se torne realidade na sua casa? Como o louco que atira tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Provérbios, capítulo 26,
versículos 18 e 19. Vamos agora às características da festa do solstício e a semelhança com a celebração do Natal. Troca de presentes. O ritual nórdico exigia que eles fossem para as montanhas de madrugada e lá chorassem em sacrifícios. Esperavam os primeiros raios de sol da manhã e entregavam presentes uns aos outros em adoração, dizendo: que você jamais esqueça dos deuses sobre nós. O presente significa eternizar o pacto, trazer a bênção dos deuses. Tertuliano, teólogo católico, disse que não podia compactuar com essa mentira. O sol nunca pode ser Deus, porque o Deus de Israel, o Altíssimo, foi aquele que criou o sol. Glutonaria. Um grande banquete deveria ser feito. A glutonaria era tão estimulada nessas festas que já existia um lugar reservado para vomitar. As pessoas comiam, vomitavam e voltavam a comer. O que acontece hoje? Todas as famílias têm que fazer uma ceia. E por que comer e beber? Porque é sinal de aliança. O banquete do solstício tinha início à meia-noite. A que horas começa a ceia de Natal? Meia-noite também. Exaltação a deuses. Tudo tem um propósito, e as festas pagãs têm o objetivo de adorar deuses falsos. Hoje, no Natal, qual é o Deus que aparece? Um Deus impotente, um Deus menino. Só que o Messias cresceu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua noiva. Culto à sensualidade. A festa dos solstícios tinha a intenção de mostrar a sensualidade dos seus participantes, chamar a atenção pela beleza exposta. As vitrines da cidade hoje não oferecem uma roupa digna de uma festa bíblica. Por quê? Porque o ritual da festa exige sensualidade. Infelizmente, esse contexto se faz presente entre nós. Consagração da orgia liberada dentro do templo. O lema era: carne liberada, sarcós. A sensualidade já tinha sido efetivada e no altar consagrado aos deuses eram realizadas orgias sexuais. Eles diziam que era um nível de consagração à fertilidade. A deusa da fertilidade era a deusa casada com o sol, um casamento entre Íris e Osíris. O princípio era agir pelo curso do desejo, fazer o que quiser, sabendo que a humanidade iria absorver isso. O paganismo romano casou o Messias com uma imoralidade dessas. A ideia do paganismo era incutir na cabeça dos fiéis a ideia de que o Messias era este sol que tinha chegado. Tertuliano, o teólogo católico, levantou-se no segundo século e disse: o mestre não é Deus Sol, e o Sol não é o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus criou o Sol e a criatura, e a criação não tem poder sobre o Criador. Por isso, protestamos. O Natal está casado com o paganismo. Agostinho disse: claramente afirmam que esse comportamento é herético. Os seguidores do mestre não têm a ver com o Deus Sol e a festa dos solstícios. Orígenes disse que o Messias não é faraó para receber honra natalícia. O Messias, como um Deus Sol, é um absurdo. Ele é criador. Ele é a imagem do Altíssimo invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve ao Criador que nele residisse toda a plenitude. Colossenses capítulo 1,
versículos 15 ao 19. O Mestre Yahushua, nome verdadeiro de Jesus, criou todas as coisas, inclusive o sol. Ele é o sol da justiça, não o Deus Sol. Vamos continuar bradando que o povo do Altíssimo precisa voltar para Yerushalayim, Jerusalém, a verdadeira origem da nossa fé. É preciso romper com o paganismo, mas muitos ainda têm resistência a isso, porque preferem ficar com as tradições humanas, esquecendo-se que o Messias disse que pela nossa tradição invalidamos os mandamentos do Pai. Matitiarro, capítulo 15, versículo 6. Que o nosso Pai nos dê sabedoria, força e fé para continuarmos caminhando na luz que temos recebido, trilhando o caminho dos princípios das Escrituras Sagradas e celebrando somente as 7 festas do Criador. Shalom a todos.